Bom, começando a parte 2 aqui sobre o botulismo, como a gente viu aí no outro vídeo, existe o botulismo hídrico, que é associado ao consumo da ingestão da água com a toxina, e existe também o botulismo epizootótico, né, associado aí, né, devido à deficiência de cálcio e fósforo, que era muito comum aqui em Rondônia na década de 90, inclusive, quando a gente não tinha muita consciência sobre mineralização dos animais. Então, acontecia muito isso que a gente está vendo nessa imagem, um quadro chamado osteofagia, que é quando os bovinos, né, os animais buscam carcaça e osso na propriedade em busca de fontes de cálcio e fósforo, né, podendo ingerir, nesse caso aí, a toxina e ter o botulismo. A diferença, uma das diferenças principais aí, que nesse caso a morbidade costuma ser mais baixa, né? O número de animais afetados é mais baixo do que no botulismo hídrico, tá? Bom, é óbvio que os animais podem estar buscando carcaça também, ou osso ali, por simples curiosidade, mas a deficiência de mineral acaba otimizando essa busca aí. Para fazer um diagnóstico laboratorial, obviamente, como se trata de uma doença do sistema nervoso, a gente já comentou sobre isso, existe a necessidade de uma comunicação do órgão oficial, no caso de Rondônia e Daron, né, que vai ir à propriedade, vai fazer investigação principalmente para raiva e encefalopatias, né? Porém, no caso de suspeito de botulismo, é importante você aí ter um profissional, né, da área de diagnóstico, né, para fazer coleta desse material e mandar também para laboratórios privados, né, para fazer um diagnóstico do botulismo, por exemplo. Então, a gente pode procurar a toxina, né, onde? No plasma dos animais, né, no sangue, em material suspeito, como na água, na silagem e outro lugar, e também em tecidos, né, após a morte desses animais, como no fígado aí, e no conteúdo ruminal. A busca pelas toxinas, aí, no caso de bovinos, são normalmente um teste de ELISA, né, buscando as toxinas tipo C e D, é o que você vai solicitar para o laboratório. Um detalhe importante aqui, dependendo do tempo que os animais estão com a doença, né, estão com sintoma de botulismo, sinal clínico de botulismo, é um pouco difícil quantificar e identificar essa toxina no corpo, no sangue, né, principalmente em alguns tecidos, porque a concentração delas pode estar muito baixa já, podendo atrapalhar o diagnóstico. Existe essa possibilidade do teste de inoculação em camundongo, cobaia, onde você pega o soro ou material suspeito, inocula nessa cobaia e espera que ela manifeste essa paralisia flácida em até 4 dias. Aí um ponto importante aqui, né, principalmente para a formação aí de vocês para atuar no campo no futuro, tá? Bom, como prevenir o botulismo, né? Então, eu consigo não ter a bactéria na propriedade? De jeito nenhum, a bactéria vai estar lá. Você consegue impedir que ela produza toxina? Em alguns pontos ela deve produzir, né? Qualquer tipo de matéria orgânica em decomposição, por exemplo. Mas a gente deve impedir que os animais ingiram essa toxina, né? Então, a melhor forma de prevenir isso, né? Então, no caso aí de carcaças, né, ou restos orgânicos aí de animais que possam morrer na propriedade, você deve destinar isso de forma correta, né? Uma das recomendações é abrir uma vala, colocar cal, colocar essa carcaça, incinerar, recobrir de cal e enterrar. Às vezes só enterrar não funciona porque lugar que tem muito tatu, o tatu pode ir lá, puxar essa carcaça para cima e os animais terem acesso a restos de ossos, por exemplo. Outro ponto importante é a suplementação, né, mineral, principalmente cálcio e fósforo, faz evitar que esses animais busquem fonte disso em ossos em pastagem, tá? Óbvio que isso daí tem uma importância nutricional, né? Hoje em dia não dá para falar de produção animal sem uma nutrição balanceada, né? Então esse é um problema que a gente espera que fique no passado. E no caso aí da vacina, a vacina diria que é quase obrigatória em propriedades aqui no estado de Rondônia, devido à questão dessa incidência muito alta de botulismo. Então, é pelo hábito de manejo mesmo, né, como cacimbas, águas de má qualidade, restos de carcaça na propriedade. Então, é recomendado fazer a vacina com toxoide, né, a gente chama toxoide porque a vacina não é feita com micro-organismo, já que a doença é causada pela toxina e não pelo micro-organismo. Então, você usa essa toxina para fazer a vacina. Reforço deve ser anual.
Uma dica importante e interessante é propriedades que têm um desafio muito grande de toxina no local. Exemplo, alguns lugares ali do Pantanal, ou propriedades que têm muita cacimba, é recomendado você fazer essa vacina específica contra o botulismo, né? E não fazer aquela polivalente que pega um monte de outras doenças ou outras clostridioses. Pode fazer essa também, mas o reforço aí com vacinas específicas contra o botulismo acaba sendo essencial. Recapitulando, pessoal, é uma doença causada pela toxina que a bactéria produz, é uma das doenças mais importantes aí do Brasil, principalmente de bovino, acomete sim várias espécies de animais, e é sempre bom aí, um indicativo importante a gente ficar de olho na alimentação. Quando a gente fala em silagem, por exemplo, eu vou passar um artigo para vocês lerem, mas dependendo da forma como é feita essa silagem, processamento inadequado, essa silagem pode não atingir um pH ideal e ter proliferação de clostridio e, consequentemente, produção de toxina, tá? Então, no mais, eu espero que vocês tenham entendido o básico aí sobre botulismo. Uma boa leitura dos artigos que eu vou passar para vocês aí em breve, e bons estudos aí em casa. Grande abraço para todo mundo aí. Valeu!